Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Dei a solicitação para participar da live aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar pelos comentários ou pela caixinha de perguntas, fiquem à vontade. Ué, não tô conseguindo convidar a doutora Dani. Oi! Olá, Mari, linda. Oi, tudo bem, doutora? Mais Tudo linda. bem, meu amor? Que bom vê-la. Você está maravilhosa. Ai, obrigada. Você também. Você é minha inspiração de beleza. Oh, meu Deus, obrigada. Que bom estar aqui com você mais uma vez, em benefício da dona Sandy. Eu queria saber como é que ela está. Ela está boazinha, ela já tá comendo, ela tá ali deitadinha, sob meu olhar, né? Sempre olho nela, atenta, tá comendinho certinho. Então não tava muito querendo comer, só queria comer besteirinha, sabe? Bolachinha, macarrãozinho, porque o paladar dela tá muito afetado. Então essas comidas mais naturais acabavam não dando vontade pra ela comer, né? Uhum, E agora uhum. tá estabilizando, tá voltando a comer mais certinho, né? Que comer porcaria não adianta, né? Tem que comer direitinho. Tem que comer bem. E você está aí, linda, parceira da vida da sua mãe, cuidando dela, né? Sim. Que lindo essa relação de vocês duas, viu? Estamos aqui na torcida para que fique tudo bem. Ela está nas minhas orações desde sempre, né? Então, desde o início, desde o início do diagnóstico. E eu fico muito feliz que vocês estão vencendo juntinhas aí, cada uma dessas etapas do tratamento. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui, poder contribuir de alguma forma e poder atender esse público maravilhoso que você tem. Você cumpre um papel muito importante na cirurgia plástica brasileira, desmistificando muitos temas, trazendo informação de qualidade para todas as pessoas que te acompanham. E para mim é uma honra estar aqui mais uma vez com você. Imagina, a honra é minha fazer a live com uma doutora tão linda, tão querida, que sempre, desde o princípio, né, que eu comecei a página, a doutora sempre foi muito querida, aceitou fazer as lives sempre, e passando sempre informação de qualidade. Eu tenho extrema admiração pela doutora. Fico Então, vamos feliz. início a nossa live. Quem quiser fazer perguntas pelos comentários ou quem quiser mais descrição, pode fazer pela caixinha de perguntas que tem uma interrogação. Para quem não conhece, a doutora Dani, ela é de Natal, Rio Grande do Norte. Ela fez Instituto Ivo Pitangui, então por isso que ela tem toda essa postura, essa classe maravilhosa. Ela já tem um berço na cirurgia plástica que não é para qualquer cirurgião plástico ou cirurgia plástica, né? Ah, eu fico muito feliz, Mari. De fato, eu tenho uma gratidão muito grande, né, pelo professor Pitangui, por todo esse conceito de singularidade, por todo esse olhar, né, visionário sobre o aprimoramento humano. E realmente era o maior sonho da minha vida, desde 11 anos de idade, era ser aluna do professor Ivo Pitangui. E ter sido aluna dele, de fato, foi algo muito importante na minha formação, não somente do ponto de vista técnico, mas a princípio, acima de tudo, né, todo o aprendizado que eu levo aí dos consultórios com ele, da convivência com ele, sobre aquele olhar singular, pelo ser humano, né? O tema da nossa live é de plane facelift, e recentemente eu vi um vídeo gravado recentemente, né, pelo autor da técnica, o Sam Hammer, falando do Pitangui, né, falando da convivência que eles tinham, inclusive parafraseando aqui, né, o que ele falou. Todos nós cirurgiões devemos a ele a introdução da verdadeira cirurgia estética. Então, o Pitangui, no mundo inteiro, quebrou esse tabu da estética, né? Então, o mundo não aceitava, né? Era algo muito considerado superficial. E ele introduziu com naturalidade, né? É natural o ser humano querer aprimorar. Então, os cirurgiões americanos, que muitos, né, se destacam hoje, com algumas técnicas também muito consagradas, devem muito disso, né? De conseguir olhar para a estética no seu natural, né? Natural o ser humano, não é excessivo, não é superficial, se conduzido com segurança, né? Então, de fato,
ter participado da escola do Pitangui trouxe isso, né? Somos acolhidos em qualquer serviço de cirurgia plástica do mundo. Recentemente eu visitei um grande cirurgião nos Estados Unidos, o Dr. Nayak, que um dos grandes nomes do Deep Plane. E ele também conta histórias do professor Ivo Pitangui, tem uma admiração enorme. Ele fica me perguntando sobre o Pitangui, né? Então a gente vai para observar e a gente acaba tendo que, de alguma forma, compartilhar com essa história desse grande mestre, né, que revolucionou de fato a história da cirurgia plástica. Então eu fico muito feliz por isso, né? E só resta a mim levar o seu conceito, né? Cada ser humano é único. Quem que é esse ser humano que deseja mudança? Quem que é essa pessoa? O que é que ela tem de singular, né? Então, é muito importante o conhecimento de todas as técnicas. Somos uma escola que já tem muita tradição em cirurgias faciais, mas também praticamente todas as cirurgias estéticas. Mas, acima de tudo, ter esse olhar para o aprimoramento. O Pitangui sempre era assim. Então, nada para ele era tão bom que não pudesse ser melhorado, né? Então, até os últimos dias de vida, ele tinha esse olhar, né, para o aprimoramento. Ele sempre falava, né, que é importante ter humildade para evoluir. E o cirurgião, ele nunca pode achar que ele sabe tudo. Ele precisa estar sempre visitando outros serviços, vendo outro cirurgião operar, conhecendo outras culturas, né, acompanhando as mudanças do mundo. E falando desse cenário aí mundial, né, da busca pela cirurgia facial, ela vem junto, infelizmente, de um fato histórico triste, que é a pandemia, né? Então, a busca pela beleza, ela é inerente ao ser humano. Mas nunca na história da humanidade as pessoas se viram tanto. Elas se observaram tanto, elas se fotografaram tanto, né? Então, desde 2013, mais ou menos, assim, já houve um aumento mundial no número de procedimentos estéticos em função das selfies, das redes sociais. Mas, ultimamente, né, em função desses infelizes 2 anos, a busca aumentou. As pessoas, elas pararam e elas tiveram que olhar para elas, né? E essa sensação de finitude nos faz refletir sobre a importância do autocuidado, né? Então, quando que eu vou me cuidar? Será que eu preciso esperar, né? Ou será que a vida é hoje? E será que eu não tenho que fazer realmente tudo que importa para mim hoje, né? Então, acho que isso foi um grande aprendizado. E, de fato, a gente viu claramente um aumento na busca por procedimentos estéticos. Eu, aqui em Natal, recebo pacientes de vários lugares, né, do país e de outros lugares também. E tenho as minhas mães que eu aprimoro, das cirurgias de pós-maternidade, mama e de abdômen. E essas mulheres, elas continuam comigo, a gente cria esse vínculo e elas voltam para rejuvenescer, né? E eu acho muito importante o cirurgião, ele criar esse vínculo com o paciente. Isso é maravilhoso para o paciente, ter alguém da sua confiança e para a gente ter a confiança do nosso paciente para poder fazer aquilo que a gente de fato ama fazer, né? Então essas demandas faciais, elas, apesar da paixão pela face ser desde o início da minha formação, elas têm sido cada vez maiores e inclusive de perguntas nas minhas redes sociais, né, de procedimentos. E eu fico muito feliz, né? Eu acho que já é a segunda live de rejuvenescimento que a gente faz. E eu Terceiro, fico muito feliz, é a terceira. acho que E eu mulheres, daí a gente fez ano passado para minha mãe e agora de novo. Então foram 3 lives sobre 3 lives. E eu fico muito feliz, né? E muitos se enganam achando que as questões de rejuvenescimento, elas devem ser um problema apenas de quem já percebeu os sinais das alterações, né? Então, o cuidado com o envelhecimento é algo de sempre, né? Desde o início da vida, a gente tem que ter uma preocupação com a qualidade da nossa vida, com a qualidade das nossas experiências, com o aprendizado. Envelhecer é sobre isso, né? Então, de fato, envolve sim algumas mudanças físicas, mas conseguimos agregar muitas coisas para a nossa imagem. Aprendemos, né, a lidar com os nossos valores, a lidar com as nossas dificuldades. Aprendemos que tudo passa, que tudo pode ser melhorado. A maturidade, ela traz ela traz muito autoconhecimento, né, para as pessoas que conseguem envelhecer com sabedoria. E, de fato, o que a gente sempre fala é que o primeiro passo
é que o envelhecer ele tem que ser visto como algo positivo. Sempre tem que ser visto como algo positivo. Envelhecer é viver, né? Tá. E, de fato, gerenciar as alterações físicas, elas devem acontecer desde sempre, né? Então, usando fio solar, tendo um estilo de vida saudável, dormindo bem. Mas, apesar de todas essas alterações, Mari, do envelhecimento, elas serem graduais, afinal, envelhecemos todos os dias, o que eu escuto, né, nas minhas conversas de consultório, e como essas conversas me ensinam, né, é que a percepção, ela não é gradual. Ela vem como uma surpresa para as pessoas. Então, geralmente é uma viagem que se fez e quando vamos ver as fotos, gente, mas meu rosto não era assim, o que é que aconteceu comigo? Ou, infelizmente, um comentário indesejável. Algo muito comum que eu escuto, né? As pacientes relatam que as pessoas já não comentam que elas parecem com a filha, ou que elas parecem mais com o filho. Então, elas começam a perceber, existe algo mudando na minha face. E vem, de fato, de uma forma impactante essa percepção. Então, o primeiro passo é entender como algo positivo, sinal de vida, né? Segundo passo é criar metas, né? Como que eu vou envelhecer, né? Eu preciso envelhecer bem, eu preciso envelhecer com saúde, eu preciso, de fato, se eu sou uma pessoa vaidosa e se eu sempre me importei com a minha imagem, não é agora que eu vou deixar de ser, né? É uma completa hipocrisia falar, não, eu vou suprimir esse desejo de aprimoramento, eu não vou cuidar da minha imagem, eu vou tentar suprimir isso. Isso gera também uma doença, de alguma forma, porque afeta o bem-estar, né? E a cirurgia plástica ela vem exatamente para isso, né? Para elevar o nível da nossa experiência de vida, da nossa relação conosco, né? No nível de bem-estar, né? Você se sentir feliz, você se sentir à vontade com você, com a sua imagem. E claro, tudo isso tem que vir junto também de uma consciência de valor, né? Então, quem que eu sou, o que é que eu represento para o mundo, qual a minha missão nesse mundo, o que é que eu posso melhorar, né? E junto com isso, como que está a minha imagem? Será que ela é coerente? Será que ela é coerente com tudo que eu represento? E, paralelamente a todas essas mudanças que o mundo enfrenta hoje, dessa preocupação maior com a imagem, a gente também tem visto uma mudança muito positiva, que é a vida com mais projetos em qualquer idade, né? Então, hoje a gente vê pessoas no auge da carreira, com 60 anos de idade, com 50 anos de idade, ou começando novas carreiras. E muitas vezes essa sensação de juventude, ela não é acompanhada pela imagem. E é aí onde vem também o papel dos procedimentos, do cuidado, dos tratamentos rejuvenescedores, né? E em que lugar o facelift se encontra? E em que lugar o facelift se encontra, né, nisso tudo? A gente tem vários tratamentos. Eu cuido, eu gerencio o envelhecimento das minhas pacientes de 30 anos, até as que têm menos que isso, dependendo do caso, né? Então, a gente vai gerenciando, ensinando a paciente a envelhecer, que é envelhecer com mais qualidade, com mais beleza, né? Agregando tudo aquilo que você adquiriu do ponto de vista subjetivo, né? Desenvoltura, conhecimento, charme, linguagem. E você vai agregando tudo isso à sua imagem e isso tem um valor imensurável. Então não dá pra gente desprezar, né? O papel dos atributos subjetivos da beleza. Isso foi um grande aprendizado, né, que eu tive com o meu professor Ivo Pitangui. Porém, falando de imagem, né, em que lugar o facelift se encontra? Ele, de fato, ele vem, né, quando os procedimentos menos invasivos, eles já não trazem resultados que atinjam a expectativa do paciente, tá? Então, é uma das queixas mais comuns. O paciente cansou de fazer procedimentos e ver pouco resultado, né? Então, se de fato o tecido saiu do lugar, se a gente já vê uma linha de mandíbula mais afetada pela queda dos tecidos, se a gente já vê um bigode chinês muito profundo, né, que já não resolve com preenchimento, são muitas alterações faciais, elas não vêm de forma isolada, né? Alterações palpebrais, perda de volume nas têmporas, o pescoço tem sido uma queixa principal, né, em função dos vídeos. Então, o pescoço ele está muito em evidência.
Então, quando de fato o procedimento minimamente invasivo não está mais entregando, né, um resultado satisfatório para aquela paciente, ela tem uma expectativa maior, ou caso ela tente resolver com um procedimento minimamente invasivo, ela vai ter distorção, que é o que a gente tem visto, né? Então, a gente viveu a era da harmonização de uma forma muito intensa, né? A popularização dos tratamentos faciais, embelezadores, a beleza, esse tabu foi quebrado, né? Mas aí a gente chegou num extremo que muitas vezes não é legal, que é o da desarmonização, que é o extremo do excesso, das caricaturas, as pessoas perderam aquilo que elas têm de mais precioso, que é a sua singularidade, né? O que as tornam únicas. E muitas vezes as pessoas começaram a ficar assustadas. Eu não quero mais preenchimento. Eu quero algo que realce a minha beleza, né? Então, o facelifting, desde a época do professor Pitangui, que já trouxe técnicas extremamente revolucionárias para a cirurgia facial, né? Até hoje, né, com os conceitos mais modernos de facelifting, o que a gente busca é exatamente isso. Realçar a beleza de forma individual, restaurar. Então, não é uma cirurgia para transformar, é uma cirurgia para você se ver de novo, né? Eu digo que é a cirurgia do reencontro, porque é isso que eu escuto das minhas pacientes. Eu me olhei no espelho e me reconheci, né? Recentemente, eu tive um paciente que estava aposentando, professora universitária, né? Concluindo uma linda carreira, e ela aposentou e veio fazer o facelift, e ela tinha acabado de recusar uma proposta no mercado privado. E depois, em 3 meses de cirurgia, ela falou para mim, me olhando no espelho, eu me lembro de mim muito produtiva. Eu consegui recuperar também essa percepção, né? E ela acabou aceitando assumir essa nova carreira, né? Com quase 60 anos de idade. E é isso que a gente acha fantástico, né? Não é uma cirurgia, as pessoas não buscam uma cirurgia. Elas buscam o bem-estar que a cirurgia traz, elas buscam a libertação, né? E o facelift tem muito disso, do reencontro. E o que a gente traz com o deep plane? O deep plane não é uma técnica nova, né? O Sam Hammer, quando descreveu, foi na década de 90, tem se popularizado mais nos últimos anos. O Dr. Giacomo, em Nova York, descreveu uma extensão do deep plane para o pescoço. Nossa. O Dr. Nayaki, que eu visitei recentemente, tem um conceito muito interessante que eu vou falar agora, daqui a pouco para vocês. Mas a busca, né, de tratar a face em planos mais profundos, ela vem de um conhecimento de que o envelhecimento ele não está a nível de pele, né? Então, em todas as épocas da história da humanidade, as pessoas se preocupavam com o envelhecimento, né? Há 100 anos atrás, o cuidado era usar cremes. Então, as pessoas elas passavam receitas caseiras de cremes. Quem que não tem uma avó que fala que usava alguma receita de algum creme maravilhoso, né? Então, a sensação e a necessidade de cuidar, ela sempre existiu, ela sempre esteve, né, na essência humana. Mas as pessoas, elas tinham essa percepção de que era pele. É minha ruga, eu tô começando a ter rugas, e só se falava de rugas, né? E a gente começou a entender que, de fato, o envelhecimento, ele é tridimensional, não está somente na pele, né? Ele ocorre no osso, ele ocorre nos músculos, nos ligamentos que fixam, né, os tecidos em planos mais profundos. Então, de fato, tratar planos profundos vai gerar resultados mais efetivos. E é exatamente o que as pessoas buscam, né? Elas querem resultados mais duradouros. Por quê? Porque elas estão vivendo mais, porque elas estão iniciando novas carreiras, né? Porque elas têm uma percepção de juventude, porque elas também praticam mais atividade física, hoje em dia, mais do que antes. Elas também têm uma consciência melhor de alimentação saudável. Então, é todo um conjunto que faz com que, de fato, a gente tenha uma necessidade de ter tratamentos, né, que tragam essa coerência daquilo que você sente com aquilo que a sua imagem transmite. E o deep plane, ele vem para isso, para gerar resultados mais duradouros, tá? Então, é uma grande característica da técnica. Eu sei que devem ter algumas perguntas, por isso que eu estou introduzindo. Uma outra característica também é naturalidade, né? Porque você não vai estar esticando pele, tá? Então, os primeiros facelifts feitos aí em 1910, eles eram muito cirurgia de pele. Então, esticava-se a pele, distorcia-se a imagem e os resultados não duravam, né? E muitas pessoas ainda têm essa errada percepção do facelift, que é uma cirurgia para ficar esticado, para ficar plastificado.
né? Então, nem o procedimento consegue entregar um resultado tão natural como o facelifting, porque ele vai colocar o tecido exatamente onde ele deveria estar, exatamente onde ele estava, né? Então, isso é muito importante. Então, muitas vezes, essa percepção de que o menos invasivo é o mais natural pode ser dependendo do caso, né? Para uma pessoa mais jovem, obviamente, que o tratamento menos invasivo vai ser o mais natural. Mas quando você tem queda de tecidos, excesso de preenchimento, né? Ou não vai resolver ou vai distorcer. Então, colocar esse tecido onde ele deveria estar, de fato, é o que vai gerar resultados mais naturais. E é isso que o Deep Plane faz. Ele vai em planos profundos. É uma cirurgia que necessita, de fato, ser feita por um cirurgião experiente, né? Que ele já tem uma grande experiência com facelifting, porque, de fato, a anatomia facial é extremamente nobre, né? E associado ao Deep Plane, a gente faz alguns refinamentos com enxerto de gordura, né? Então, a gordura vista como um grande vilão, hoje ela vem para a cirurgia plástica com um papel central, né? Seja na cirurgia de mama para melhorar o contorno, seja na lipoenxertia glútea, né? Que a gente já conhece tanto nas liposculturas, mas na face tem um papel central, porque a gente de fato perde gordura. Tá? Mas ao invés de estar ali tentando resolver tudo jogando volume, eu primeiro reposiciono o tecido em plano profundo, depois eu tiro o excesso de pele de uma forma natural, sem exageros na pele, né? Isso também impacta muito numa cicatriz muito mais discreta, porque ela vai ter muito menos tensão. E depois eu vou fazer um refinamento com enxerto de gordura, né? E aí a gente finaliza concentrando essa gordura no nano enxerto, em células ricas em células tronco, onde a gente vai na camada mais superficial, né, finalmente na pele, para estimular o colágeno aí. Então, de fato, é uma cirurgia extremamente completa, tá? Então, esse é o primeiro conceito. É uma cirurgia extremamente completa porque eu vou em todos os planos. Eu vou nos ligamentos, eu vou no músculo, eu vou na gordura e depois eu vou repor o volume, tá? Então, no deep plane, inclusive, a necessidade de enxerto de gordura acaba sendo bem menor, né? Porque o reposicionamento dos tecidos já devolve o volume para as áreas desejáveis. Então, a gente consegue recuperar uma maçã, né, que impacta tanto na nossa jovialidade, a gente consegue recuperar uma mandíbula. Somente a gordura no final da cirurgia ela vem apenas para refinamento, tá? Então, esse é o principal ponto, resultados mais duradouros. Segunda questão do deep plane, por a gente ter esse acesso aos tecidos mais profundamente, eu consigo tratar a parte central da face, que é um grande desafio, né? A face móvel, ela tem muitos nervos. Então, de fato, essa cirurgia, do ponto de vista técnico, ela não é uma cirurgia simples. Ela precisa, de fato, de um conhecimento, de um treinamento específico. E, por fim, né, o que mais me encanta, né, nessa cirurgia acima de tudo, não é a técnica, né? Viemos aqui para falar da técnica, né? Logo estarei respondendo as perguntas sobre a técnica. Essa técnica tem estado tão comentada nas redes sociais, né? Principalmente cirurgiões americanos que podem postar, né, seus resultados. Então, a gente tem visto muito. Mas o que mais me encanta na cirurgia plástica, e aí é onde vem, né, a força da minha escola e o peso, né, de tudo que eu aprendi com o professor Pitangui, é a questão da singularidade, né? Então, assim, quando eu decidi, depois da pandemia, que eu queria visitar um serviço de algum cirurgião, depois de ter feito treinamento em cadáver, de ter feito outros cursos fora, congressos fora, né? O primeiro que eu fiz em face foi em 2013, na Universidade do Texas. Enfim, depois de tudo isso, eu queria visitar um cirurgião. E olhando as redes sociais, a gente vê muito a padronização, porque junto com o capitalismo vem a linha de produção. E esse conceito, infelizmente, chegou para a estética, né? Então, a gente vê cirurgiões excelentes que conduzem de uma forma linha de produção. E aí eu falei, não, gente, eu quero um cirurgião experiente, né, que me encante, né, porque é importante para a gente ver o cirurgião operar, mas precisa ser um cirurgião que preserve o conceito da singularidade. E aí o Dr. Nayak já tem uma admiração para ele há muitos anos, por ele há muitos anos, já conversamos há muito tempo, né, aqui pelas redes sociais. E ele tem um conceito muito interessante, que é o do facelifting omakase, que é um termo japonês muito usado nos restaurantes, pelos chefs, onde existe o segredo do chefe. É aquilo que o chefe faz de forma exclusiva para aquela pessoa, né? I will leave it up to you.
eu vou fazer isso só para você. E, de fato, ele respeita esse conceito da singularidade, é uma paciente por dia, cada planejamento é único. E é exatamente isso que eu queria ver, né? Eu falo, não, isso não se perdeu no mundo ainda, porque esse é o conceito da minha escola, né? Cada paciente é único. Então, parte do meu planejamento é exatamente ter como referencial não a técnica, né? Eu vou customizar a minha técnica para cada pessoa, para encontrar no resultado que realça a beleza dela, né? Mas, acima de tudo, o meu desafio é aquela própria pessoa. Então, como que essa face envelheceu? Então, faz parte do meu planejamento um dossiê com muitas fotos. Então, o paciente me traz no seu retorno de exames fotos, né, de 20 e poucos anos, de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, para que a gente consiga entender, né, o que aconteceu com a face dela. E todo esse planejamento é individual. Eu faço no dia anterior da cirurgia. Né? Então, o que aconteceu? Será que ela perdeu volume no lábio? Será que ela teve um aumento da distância do nariz para o lábio? Então, nesses casos, eu vou fazer um lip lift associado. O que aconteceu com a têmpora dela? Onde que era a sobrancelha dela antes? Né? Será que eu preciso elevar a sobrancelha de todo mundo? Deixar todo mundo com a sobrancelha extremamente arqueada? Óbvio que não. Né? Então, a minha referência é a própria paciente. E aí, fazendo uma análise exatamente do que é ela e o que é sinal de idade. Né? Então, dessa imagem que eu tenho hoje, o que é ela e o que a idade trouxe para ela? Então, observando esses detalhes, a gente chega num planejamento completamente único. Então, esse é o nosso conceito. Né? Então, mesmo estando de olho aí, né, nos avanços técnicos, né, e de fato, de pleno, o que a gente faz hoje em cirurgias faciais é o que a gente tem de mais avançado no mundo, a gente não pode perder o olhar para a singularidade. Então, é isso que as pessoas que me procuram buscam também. Elas não querem ser mais umas, elas não querem ser só um número. Isso para qualquer cirurgia, não somente facelift. Elas querem a beleza delas realçada, elas mesmas. E, de fato, isso é um conceito apesar de estar nos Estados Unidos, né, o Dr. Nayak é indiano, ele é um grande admirador do professor Pitangui e ele respeita muito essa singularidade. Então, foi uma experiência incrível, né? Foi bem recente. Acho que até comentei com você. E é isso, gente. Eu acho que eu fiz uma introdução, né? Eu adoro falar de beleza e de cirurgia. Se me deixarem, falo aqui o resto da noite. Mas eu queria agora esclarecer as dúvidas de vocês. Eu sei que é um tema, né? Das cirurgias plásticas ainda é onde se fala muito pouco. Então, eu imagino que as pessoas devam ter muitas dúvidas. E eu queria esclarecê-las agora. Sim, eu vou aqui pela caixinha de perguntas. Perguntar a partir de qual idade pode começar a fazer essa cirurgia? Perfeito. Então, a gente não tem um marco de idade, tá? Então, assim, normalmente, a média que se faz essa cirurgia é por volta de 50 anos. Mas a gente observa que os melhores resultados, os resultados mais naturais e mais duradouros, a gente vai ter nos pacientes que fazem essa cirurgia assim que, de fato, elas percebem que não conseguem mais resolver suas queixas com procedimentos minimamente invasivos. Então, a gente tem pacientes de 40 anos, até pacientes de menos de 40 anos, que às vezes, por uma questão genética, ela de fato tem uma queda acentuada dos tecidos. E eu sei que se eu for tentar resolver com preenchimento, eu vou acabar distorcendo a imagem. Então, nesses casos, é muito mais raro, obviamente, né? Mas a idade normalmente está aí por volta de 50, apesar de que a busca está sendo, as pessoas estão tendo essa consciência de que, de fato, o facelift e o deep plane, né? Pode ser o tratamento indicado, correto para ela naquele estágio, muitas vezes mais cedo, né? O que a gente vê, Mari, muitas vezes em pacientes mais jovens, o que a gente pode fazer de forma isolada é o neck lifting, é o deep neck lifting. Então a gente vê, isso nos Estados Unidos é muito comum, né? Pacientes jovens que têm papada. E essa papada pode ser que seja só um excesso de gordura, quando essa paciente está acima do peso, de gordura superficial, e nesses casos eu consigo resolver com lipoaspiração. Mas, na maioria das vezes, quando é uma papada genética, ou seja, aquela família inteira tem aquela característica, muitas vezes está associado à flacidez do músculo no pescoço, do músculo platisma, às vezes uma gordura mais profunda, que a gente chama de gordura subplatismal. E se for fazer lipo nesses pacientes de papada, a gente não vai entregar resultado. Ou pode até gerar flacidez, né? Por quê? Porque acaba que a camada que vai ter menos gordura é a superficial, é aquela que você trata com a lipo.
Então, muitas vezes, o paciente jovem ele vai se beneficiar do Deep Neck Lifting, onde a gente vai fazer um corte aqui debaixo do queixo, tirar a gordura profunda, reposicionar o músculo, criar uma cinta muscular para gerar um desenho, né, acentuado naquele ângulo, né, entre a cabeça e o pescoço, que é o ângulo que a gente chama de cérvico facial. Nos Estados Unidos, essa consciência do Deep Neck Lifting já é mais difundida, então a gente vê pacientes bem mais jovens, né, lá no Instagram do Dr. Nayak tem vários resultados de pacientes mais jovens, e, de fato, os resultados eles são bem mais duradouros, porque você não está indo somente na gordura superficial, como numa lipo. A gente vai em planos profundos, você, de fato, cria aquele desenho. O paciente tem aquele pescoço muito obtuso, né? Aquela curva que não é marcada, que não é definida. E você cria isso para esse paciente jovem, né? Então, quando que vai ter a idade para fazer isso? Muitas vezes não é um sinal de envelhecimento que elas têm, às vezes é uma característica genética, de um pescoço pesado, de um pescoço mal definido, né? E nesses casos, recentemente eu fiz de um grande colega médico, né? Inclusive colega de faculdade, de um jovem, da minha idade. Mas as pessoas perguntavam se ele estava acima do peso, exatamente por excesso de volume nessa região. Era No caso dele era uma característica. O quê? ácido? Ou ele tinha gordura realmente? Não. Era uma característica dele, da família. De fato, muita gordura nessa região inferior e muita flacidez muscular. Então, ele faz atividade física no peso adequado, mas uma foto dele, do pescoço para cima, dava a impressão de sobrepeso. E até muito comum as pessoas que fazem o Deep Neck Lifting, quando elas aparecem em fotos, em vídeos, todo mundo acha que elas emagreceram. Porque é uma característica muito mais comum o sobrepeso. Mas algumas pessoas, elas têm o excesso dessa gordura subplatismal. E elas têm esse excesso, né, da gordura subplatismal, elas têm essa flacidez do músculo digástrico e do músculo platismo. E que se a gente não trata o músculo, a gente não vai entregar um resultado satisfatório. Então, o Deep Neck Lift ele pode ser feito em qualquer idade. Né? Eu vi caso do Nayak, de paciente de 20 e poucos anos, que de fato elas não tinham definição nenhuma entre a mandíbula e o pescoço. E eu não vejo isso muito comum aqui no Brasil. Chega para mim, obviamente, porque eu trabalho com isso, então chega. Mas nos Estados Unidos, de fato, eu percebi muito isso. Não sei se é uma questão mais da etnia, né? Eles têm uma descendência caucasiana maior, de mais flacidez. Então, de fato, as pessoas elas têm essa flacidez sem necessariamente terem envelhecimento ou sem necessariamente estarem acima do peso. E, de fato, para esses casos, a gente indica o Deep Neck Lifting, né, para o paciente mais jovem. E aí, esse paciente vai fazer o facelifting aí, futuramente, de fato, quando for indicado. Então, não existe uma regra, Mari, assim. Todo mundo tem que fazer essa cirurgia a partir de tal idade. Para todo mundo, eu indico o Deep Plane facelifting. Para todo mundo, eu indico o neck profundo. O Deep Neck Lifting profundo, não. Eu preciso avaliar a paciente e ver, né? Tô vendo aqui uma linda mensagem de uma paciente minha, de 70 anos, que está maravilhosa. E eu fico muito feliz, né? Então, é uma cirurgia de fato que, quando bem indicada, gera muita satisfação, né? Gera esse reencontro. Obviamente, a gente não tem como voltar no tempo, a gente não tem como exatamente trazer a mesma imagem, mas a gente consegue se aproximar daquilo que é a fisionomia do paciente, né? Que eu acho que isso é muito importante. As pessoas elas estão muito assustadas com o excesso de preenchimento, com as desarmonizações. Elas estão com medo, né, de ficarem com aquele estigma de cirurgia. E a gente não encontra beleza no estigma. A gente encontra beleza na harmonia, na proporção, né, naquilo que parece que nasceu assim. Então, sempre o natural tem que ser a nossa inspiração, né? Então, natural não significa necessariamente dizer que é grande, que é pequeno, ou que foi bem tratado ou que foi maltratado. Muitas pessoas acham, se é natural é porque fez pouco, ou porque tratou pouco. Natural não tem nada a ver com subtratado, né? Natural é aquilo que não deixa rastro, né? Então, é a face que gera beleza sem deixar o estigma. Então, isso, de fato, é muito mais difícil. É que nem um artista, né? Então, onde que o artista busca grandes inspirações? Ele busca na natureza. E quanto mais próximo da natureza está
aquela arte, mais difícil, né? Mais de mais alto nível aquela arte, né? Então é isso que a gente busca. Então fazer um facelift, um deep plane, né? Com toda aquela riqueza de anatomia, de forma buscando a própria imagem do paciente mais jovem, buscando algo que não gere rastro, é muito mais difícil tecnicamente do que ali puxar um tecido, né? Do que deixar a sobrancelha da tendência para todo mundo igual, ou então a boca de todo mundo igual. Então, assim, a padronização ela é fácil, né? É uma tendência da indústria. Então, a gente observa que, por exemplo, uma bolsa, ela saiu da mão de um artesão para ir para a indústria. Na hora que ela vai para a indústria, ela perde detalhe. O objetivo da indústria é produzir em série para gerar lucros. Mas esse conceito na estética, quando a gente está falando de pessoas, eu não consigo ver como algo positivo, né? Então, se eu fabrico em séries, eu faço 3, 4 por dia, para conseguir fazer isso, eu tenho que padronizar. Então, é a técnica da tendência, é tudo igual. Por quê? Porque dessa forma eu faço rápido. Mas dessa forma eu não entrego excelência. Dessa forma eu não entrego a singularidade, né? Eu tiro aquilo que a pessoa tem de mais precioso, que é a sua identidade. Então, eu acho que o facelift, em qualquer cirurgia plástica, tem muito do artista, né? Do olhar. Então, sempre quando eu faço minhas viagens, até para curso, congresso, eu também busco caminhar em locais que tenham muitas pessoas, principalmente grandes cidades, né? Reúnem pessoas de várias etnias e culturas diferentes, exatamente para treinar o olho, né? Então, o que gera beleza nessa pessoa? Né? O que gera preço? Então, esse olho do cirurgião, fala-se muito da mão do cirurgião, da técnica, né? Mas pouco se fala do olho do cirurgião. Então, o olho do cirurgião é algo extremamente importante, né? Então, quando eu acompanhava o professor Ipitangui nos seus consultórios, o que mais me encantava era a forma como ele olhava, né? E ele nunca olhava de forma igual para cada um. Então, a forma como ele olhava, né? E como que aquelas pessoas elas ficavam ansiosas para serem olhadas por ele, né? Isso era algo muito interessante, esse encontro, né? Do artista com sua obra, né? E antes, inclusive, da cirurgia. Então, a forma como ele olhava, né? Eu observava desde que a pessoa entrava, quem que é essa pessoa, né? Qual que é o papel dela na sociedade? Qual que é o estilo dela? Qual que é o conceito dela? Qual que é a personalidade dela? Porque a estética dela tem que ser coerente, né? Então, para algumas pessoas é mais coerente ter determinados traços mais exuberantes, né? Seja no corpo, na mama, na face. Para outras menos, né? E a beleza ela vem dessa coerência. Então, é algo que a gente não pode deixar de respeitar. Uhum. Vamos para a próxima pergunta. Um parênteses, uma vez eu fiz uma live com o Dr. Volney Pitombo e ele falou: se souberem que teu nariz é operado, o cirurgião fez um trabalho mal feito. Porque o nariz bonito é aquele que não parece que foi operado. Não pode deixar uma assinatura, né? O cirurgião plástico não pode ter uma assinatura. Tem que ser. Eu, doutor Volney Pitombo, eu admirava por isso, né? Esse é o conceito, né? Esse é o conceito que não pode se perder. Sim. Perguntaram aqui quanto tempo dura essa cirurgia e qual é a anestesia utilizada. Então, o tempo vai depender do caso, tá? Mas a média de tempo é por volta de 4 horas de cirurgia, tá? Mas vai depender do caso. Muitas vezes pode durar mais, pode durar menos, pode durar 6 horas, enfim, vai depender do caso. A anestesia, na minha prática, eu acho a anestesia mais segura a geral venosa, né? Que é aquela que tem a meia vida curta, o paciente acorda exatamente quando termina a cirurgia. Então, eu acho a anestesia mais segura, né? Então, é anestesia aplicada nos grandes centros, por exemplo, no Einstein, quando eu fui recentemente visitar pela segunda vez o Dr. Marcelo, que é um ex-aluno do Pitangui e que busca muito segurança, né? É a anestesia mais usada de fato nos grandes centros pela segurança, que é a anestesia geral venosa. Porque não é interessante o paciente ficar semi-acordado, uma sedação, o paciente acordar no meio da cirurgia. Tanto é desconfortável para o paciente como para o cirurgião. A gente está ali mexendo em áreas muito nobres. Então, eu acho, de fato, não é uma cirurgia de altíssima complexidade do ponto de vista clínico, não é uma cirurgia que envolve grandes riscos, porque a gente está falando de pele, né, de estruturas superficiais, músculo, ligamentos,
Porém, é uma cirurgia que tem que ser feita cuja anatomia é complexa. E se você singulariza, ela envolve, de fato, algo extremamente delicado, né? Não pode ser feita com pressa, não, de fato, assim, a cirurgia termina quando tudo que foi planejado para aquela paciente, né, foi concluído. Então, a cirurgia termina. Então, o tempo cirúrgico varia muito de cada caso. Por exemplo, muitos pacientes não têm queda do terço superior, então a gente não precisa fazer o tratamento do terço superior, né? Do supercílio. Então, nesse caso, a cirurgia é mais rápida. Tem pacientes cuja alteração de pescoço é mais músculo e menos gordura. Outros pacientes é mais gordura. Então, tem pacientes cuja alteração de pescoço envolve glândula submandibular, músculo, enfim. Envolve muitas estruturas. Então, às vezes, só o pescoço já acaba demorando mais. E outras vezes não, né? Então, assim, vai depender de cada caso o tempo cirúrgico. Mas a média é por volta de 4 horas. 4 horas e meia. Perguntaram se apenas uma cirurgia é suficiente ou é necessário fazer por uma segunda vez. Então, toda e qualquer cirurgia plástica, ela pode precisar, né, em qualquer serviço do mundo, em qualquer centro do mundo, ela pode precisar de uma cirurgia revisional, né, de um tratamento complementar. A estatística de precisar de um procedimento complementar varia por volta de 1 a 4%. É baixa, né, é bem pequena, mas pode ser necessário. Geralmente, quando precisa de um procedimento complementar, são procedimentos muito menores. A pele eventualmente não retraiu como eu gostaria. Enfim, pode ser necessário, mas não é a regra, tá? Então, não é a regra. Agora, de precisar fazer um outro facelifting, o intervalo normalmente de uma cirurgia para outra varia por volta de 10 a 12 anos. E muitos pacientes não têm mais necessidade de voltar a fazer, né? Porque a gente não para de envelhecer. Então, isso é importante saber, né? De fato, a cirurgia ela vai recuperar, mas eu não tenho como parar o tempo. Então, por mais que daqui a 10, 12 anos você precise fazer uma nova cirurgia, você vai estar daqui a 10 a 12 anos muito melhor do que o que você estaria se você não tivesse feito a primeira. Entendeu? Então, por exemplo, o exemplo que eu tenho é da Letícia Spiller. Ela fez com 40 anos, 41 anos, e ela está maravilhosa. Ela não vai precisar de facelift nem tão cedo. E muito natural, né? Então, inclusive, eu estou citando que ela fez porque ela já divulgou, né? Que a gente não pode, tem a questão do sigilo médico. Mas, assim, a forma como você vai envelhecer e vai viver esses anos aí da sua vida com o facelift, de fato, vai ser uma forma com uma imagem muito mais bem tratada, muito mais jovial. Né? Agora, é que nem, por exemplo, cirurgia de contorno corporal. Eu não tenho como fazer uma lipo hoje e ter total certeza que daqui a 10 anos não vai precisar novamente. A gente não tem como, de fato, ter, né? É uma mama. Eu não tenho certeza que se daqui a 10, 15 anos eu não vou precisar fazer uma nova cirurgia na minha mama, porque a gente envelhece, né? Então, a gente acaba podendo precisar, né? Dependendo da expectativa do paciente, do como que ela é vaidosa, da idade do paciente. Pode ser que ela precise, depois de 10 anos, falando de um novo facelift completo, mais ou menos aí por volta de 10 a 12 anos, tá? É a idade normalmente que as pessoas repetem o facelift, mas não é a regra, não é a regra. A regra, na maioria das vezes, é que as pessoas realmente nem precisem fazer uma outra cirurgia e que elas fiquem fazendo apenas cuidados de manutenção. Uhum. Obrigada. Perguntaram aqui se é possível corrigir o bulldog. Sim, é a cirurgia é o tratamento mais indicado, né? Se a gente tem esse JAWS, né? Esse JAWS que todo mundo, que a gente chama de bigode, né? Se esse tecido caiu, se a gente já tem esse volume aqui, né? Seguindo essa linha do ângulo da boca até a mandíbula, quando se forma aquela bolinha de gordura aqui, não adianta eu preencher aqui para disfarçar, porque isso vai gerar uma mandíbula desproporcional para aquela face. Então, quando a gente tem essa queda desse tecido, a gente já está diante da indicação de um facelift. Uhum. Perguntaram sobre o pós-operatório, se ele é muito dolorido. Normalmente, as cirurgias faciais, elas não são dolorosas, porque assim, a gente não tem tantos nervos para dor na face, tá? Então, não é uma cirurgia que dói. Pode ser desconfortável para algumas pessoas, tá? Então, assim, como que é o pós-operatório da cirurgia? Normalmente, a gente pede que o paciente fique por volta de 7 dias, evitando movimentos faciais mais intensos, como mastigar alimentos duros, gargalhadas, expressões faciais mais intensas. E ela vai dormir de barriga para cima aí por volta de 1 mês, tá? A gente tem a parte de reabilitação com a fisioterapia.
Muitas vezes começa no início, no dia da cirurgia. Então, esse é o desconforto, né? De não poder movimentar tanto aí na primeira semana, de ficar inchada, de ter que dormir de barriga para cima. Então, é mais desconforto do que dor, né? Então, das cirurgias plásticas, na minha opinião, as cirurgias de face, né? Então, na minha opinião, não, é fato, né? São as que menos dói. Rinoplastia e cirurgias de face são as que menos dói. De fato, a gente não tem tantos terminais para dor na face. Uhum. E no caso, a paciente que vem de outro estado, outra cidade, outro país, tem que permanecer por quanto tempo na cidade? Então, normalmente, os pacientes que vêm de fora, elas se organizam para ficar 15 dias aqui em Natal. Então, essa é a média de tempo, assim, de todos os cirurgiões que operam pacientes que vêm de fora. Então, aqui a gente já tem uma estrutura para acolher esses pacientes que vêm de fora. Nossa Juliana, né, que é a nossa aliada de pré-operatório, ela já acolhe o paciente. A gente já tem um lugar para ficar, que é uma extensão da clínica, um apartamento para ficar. A gente já tem toda a parte de enfermagem, de fisioterapia, para fazer essa reabilitação, já também à disposição. Então, é muito comum, inclusive, né, como essa cirurgia ainda envolve um tabu, que as pessoas elas não gostam de fazer na cidade delas. Então, muitas vezes, as pessoas vêm para Natal como turismo, elas vêm, elas vão em Pipa, elas conhecem o litoral, e elas se planejam para ficar, já vem com a cirurgia agendada, a gente inicia o primeiro contato na teleconsulta, e aí depois a gente... e ela fica depois da cirurgia mais ou menos 15 dias aqui. E a gente tem como acolher esses pacientes, né, e tentar reabilitá-los. Existe toda uma logística para isso. E o que elas me relatam, né, isso é bem interessante, que quando elas retornam para a cidade, o que elas escutam é que Natal fez muito bem para elas, né? Nossa, essa viagem Natal fez muito bem. E eu fico muito feliz, é sinal que nem o doutor Piton falou, é sinal que a cirurgia não deixou rastro, né? Então, meta alcançada. Então, é algo muito comum, né? De fato, pela demanda de pacientes de fora, a gente tem cada vez mais organizado mais essa logística, né? Então, a gente já tem uma logística na clínica de spa, de reabilitação já organizada para isso. E mais recentemente, a gente tem organizado a questão da estadia. Então, a gente tem como acolher esse paciente, até a pessoa que faz, que transporta o paciente, já é uma pessoa da nossa confiança, que acolhe o paciente no aeroporto. Enfim, a gente já tem toda uma logística para receber esses pacientes. E o tempo que a gente pede para que elas fiquem aqui, né, de recuperação, é por volta de 15 dias, que seria o tempo que também, se elas estivessem na cidade delas, elas estariam meio que em off das suas atividades sociais, já que o edema da cirurgia, né, não é tão interessante que você apareça também, né, antes desse período, né? Então, normalmente é por volta de 15 a 20 dias o paciente consegue, claro que a depender do caso, né, aparecer socialmente. Então, a gente Os já 15 sabe. dias para recuperação é excelente, já é suficiente. Uhum. Então, a gente já sabe. Voltou bonita de Natal, tem o olhar e as mãozinhas da doutora Célia. Achei isso muito engraçado. Assim, a primeira vez que o paciente me falou, eu achei muito interessante. E aí eu ouvi de outra, né? De outra paciente. Essa semana mesmo, eu falei com uma outra paciente minha do Rio que vai fazer um ano do facelifting, né? E ela falou, nossa, eu tô muito feliz, vou fazer 61 anos. Ela fez aos 60, foi o presente dela aos 60 e continua muito feliz, né? O nano-enxerto que a gente faz mais superficial na pele, para estímulo, né? Rico em células tronco, para estímulo de colágeno, ele vai melhorando ao longo dos meses. Então é muito comum esse comentário da paciente: eu estou com 7 meses, a minha pele está melhor, né? Eu sinto mais luminosidade, mais viço na pele. Isso é o efeito do nano-enxerto. É o tempo que essas células vão se diferenciando, né? Para estimularem a presença de um tecido novo, né? Mais rico em colágeno. Uhum. São muitas histórias, gente. Se eu ficar falando aqui das histórias das pacientes, obviamente mantendo sigilo, né? De facelifting, são histórias que fazem com que o propósito dessa cirurgia, né, me encante muito. Porque é a cirurgia do reencontro, né? Você conseguir se olhar no espelho e se ver novamente, né? E sentir toda a sua história de novo, né? Saber que você está ali, você, a sua imagem. Porque, de fato, essas alterações do envelhecimento, elas vêm, e essa percepção ela muitas vezes, principalmente para as mulheres que sempre foram referências de beleza, que sempre se cuidaram, sempre foram mais vaidosas, elas vêm de uma forma muito brusca. A percepção. Como a gente está se vendo todos os dias, a gente não percebe. É que nem ver uma criança crescendo. Se a gente está vendo todos os dias, a gente não percebe, né?
Então, a percepção, ela vem de um site mesmo. Ah, foi uma foto que ela tirou, foi um comentário que ela ouviu. E, de fato, esse momento é um momento de sofrimento mesmo, sabe? Para as pessoas. E se você encontra uma oportunidade de restaurar, né, sua imagem, com segurança, sem fugir daquilo que é você, sem fugir da sua identidade, né? Isso é maravilhoso. Então, o propósito da cirurgia, de fato, me encanta muito. Uhum. Perguntaram quando é o resultado final. Normalmente, com um mês, a gente tem uma ideia de resultado, tá? Mas se a gente faz um acompanhamento fotográfico desse paciente, normalmente com 3 meses ela já vai estar bem melhor, ela vai estar já com bem menos edema, mas até um ano a gente vê como todas as cirurgias, né? O tempo do corpo recuperar, o tempo de cicatrizar internamente, até um ano, mas não é algo brusco. Eu só vou ver com um ano, não. Né? Você, com um mês, você já tem uma ideia, você já tem uma percepção de juventude, né? Você já tem uma percepção muito boa de resultado. Muitos pacientes já se empolgam, já começam a ativar mais a vida social, a se encontrar mais com as pessoas, porque de fato, com um mês você já tem uma satisfação. Mas fazendo esse acompanhamento fotográfico, a gente vê que até um ano a face ainda muda. A gente ainda melhora, né? Esse resultado ele vai melhorando. Uhum. Perguntaram também se a doutora usa FaceTite. Olha, para o Deep Plane, eu acho desnecessário, né, a tecnologia. Então, eu acho que o FaceTite ele tem um papel, né, no estímulo de colágeno. Mas se você está em planos profundos, ele é completamente desnecessário para esses casos, né? Ele pode até aprimorar um pouco o resultado, mas ele vai em planos muito superficiais. Ele não consegue reestruturar um ligamento, ele não consegue ir no músculo, ele não consegue ir em planos mais profundos. Toda e qualquer tecnologia, ela vai em planos superficiais. De fato, é uma radiofrequência que consegue ir mais profunda, mas se você está fazendo uma cirurgia de planos profundos, e fazer um FaceTite é desnecessário, na minha opinião, né? Tanto é que a maioria dos centros de facelift, de grande, né, experiência nessa cirurgia de plane, não vem necessidade, né, de FaceTite. No máximo que a gente faz é no cuidado de manutenção, é um laser de CO2, porque, de fato, aí nesse caso, sim, a cirurgia ela vai em planos profundos, então eu vou fazer algo que melhore a manchas, né, que melhore a cor da pele, porque isso a cirurgia não consegue tratar. Mas o FaceTite, na tentativa de flacidez, acaba sendo meio incoerente, porque eu já estou reposicionando, né, o músculo, já estou tratando a flacidez no seu nível mais profundo, exatamente na raiz da alteração anatômica. Então, na minha opinião, de fato, é desnecessário. Agora, para o paciente mais jovem, tem o seu valor, né? Assim como outros tratamentos já de frequência. As pessoas, elas compram muito a tecnologia, né? Mas, de fato, assim, toda e qualquer tecnologia, ela apenas aprimora. Ela não tem a capacidade de ser superior a uma cirurgia. Isso não existe, né? A cirurgia, ela de fato vai na anatomia. Ela de fato reposiciona. Ela reestrutura, né? Então, de fato, assim, pro deep plane, na minha opinião, é desnecessário. Seria até incoerente para essa região, né? Teria uma vantagem, de repente, na pálpebra, nessa região perioral, mas fazendo um deep plane, né, completo, tratando todos os 3 terços faciais, é desnecessário. Uhum. Perguntaram também se pode ser junto com uma frontoplastia. Sim, pode sim. Em alguns casos, a frontoplastia ela está indicada, né? Então, dependendo do caso do paciente, claro, eu vou avaliar a foto do paciente, vou entender o desejo da paciente e muitas vezes ela pode estar sendo realizada no mesmo tempo da frontoplastia. Uhum. Às vezes a gente faz toda essa parte de tratamento, né, do terço superior por vídeo. Então tudo vai depender. Tem pacientes que eu acho que a melhor indicação é fazer por vídeo, cirurgia. Outros pacientes eu acho que de fato é melhor fazer aberto mesmo, com uma cicatriz aqui no couro cabeludo. Mas eu acho que a frontoplastia, né, que perguntaram, é de fato a redução do tamanho da testa, né? Isso pode ser feito sim no mesmo tempo cirúrgico. Com o desejo da paciente, né, reduzir.
A frontoplastia acabou ficando um pouco em evidência, né? Porque uma ex-BBB, se não me engano, fez, né, a cirurgia. Então, muito se comentou sobre essa cirurgia. Eles nem perguntavam quase sobre a frontoplastia. Não perguntava, né? É. Exatamente. Para a gente chegou também uma demanda enorme de pessoas perguntando. E é uma cirurgia extremamente simples, né? Não é uma cirurgia que envolva um nível de complexidade, né, maior. Mas precisa ser bem indicado, né? Então, a gente vai fazer uma análise da face como um todo. É o que eu sempre falo, não dá para tratar um traço isolado. Então, a paciente quer reduzir o tamanho da testa, mas será que ela tem um terço médio, longo? Será que ela tem um terço inferior longo também? Porque se ela encurta a testa e ela tem os outros 2 terços faciais mais longos, vai gerar uma desproporção. E se gera desproporção, não gera beleza. Então, de fato, não é chegar ali e comprar aquele procedimento como quem compra, né, um objeto. Ah, eu quero isso, eu desejo isso, eu vou lá e compro aquilo. Não. Né? Tem indicação para mim, né? Então, o objetivo é a harmonia, né? A harmonia é a capacidade do múltiplo se tornar uníssono. É aí que dá a beleza, né? Então, se a gente vai até na filosofia do belo, para todo e qualquer conceito de beleza, seja de uma paisagem, até a imagem humana, principalmente, que é, né, o grande foco, né? Nada pode gerar mais sentimentos que a imagem de uma face humana. Tanto é que é largamente utilizada na arte e na publicidade. Mas o que vai gerar beleza é a harmonia. Então, não dá para avaliar. Muitas vezes o paciente chega, eu quero levantar a cauda da minha sobrancelha. Mas, às vezes, a alteração que ela tem é excesso de pele na pálpebra. E, muitas vezes, elevando a cauda da sobrancelha, eu vou evidenciar outras características que ela tem que, muitas vezes, não são embelezadoras. Então, uma análise cuidadosa, né, é fundamental. Cada elemento facial, ele, do ponto de vista de visagismo, de comunicar sentimentos, ele tem um papel importantíssimo, né? Então, o nosso terço superior é o nosso intelecto. Então, se de alguma forma, então, se você vê alguém com uma desproporção, um terço superior muito curto para os 2 terços, o médio e inferior, de alguma forma você não consegue perceber a inteligência de alguma forma inconsciente, o quão aquela pessoa tem sabedoria. Porque antes de fazer uma análise técnica, nos primeiros 4 segundos que você olha uma face, você já consegue fazer vários julgamentos inconscientes. Então, aquela face ela pode transmitir sabedoria, ela pode transmitir tristeza, ela pode transmitir cansaço, né? Então, de fato, o terço superior ele tem um papel muito importante, né? Então, por exemplo, eu fiz 40 esse ano, né? E eu falei, o que é que eu posso fazer que me lembre minha juventude? Vou cortar uma franja. Aí eu cortei uma franja, eu não queria fazer procedimento. Porque a gente que tem acesso, a gente corre esse risco de fazer muitos procedimentos. Eu sou muito conservadora com a minha imagem, né? Então, eu tenho certeza que um dia eu vou fazer um facelift quando tiver indicação. E aí eu cortei a franja. Falei, vai me remeter aí minha comemoração dos 40 anos. Mas quando eu estou falando com os meus pacientes, quando eu estou aqui falando de algo que envolve sabedoria, eu gosto de deixar a testa, que é o meu intelecto, à mostra. Porque o visagismo é uma outra ciência, de repente a gente poderia falar, né, uma live só sobre isso, fala exatamente do que cada sinal, cada elemento facial transmite. Então, a testa à mostra, ela transmite credibilidade, ela transmite sabedoria, né? Isso é algo bem, bem interessante. Então, no tratamento de rejuvenescimento, muitas vezes o paciente tem a queda, né? A queda total do terço superior, a alteração total do desenho da sobrancelha. E aí, a gente precisa tratar, não adianta tratar uma pálpebra se é a queda da sobrancelha que ocorreu, né? Então, muitas vezes não é uma blefaroplastia isolada que vai resolver o problema do paciente. Então, preciso ver a foto daquela paciente, ver como que ela era antes, né? Ver o que de fato é característica inerente, o que é que mudou com a idade, para poder traçar um planejamento bem específico. Uhum. O nosso tempinho está acabando, já começou a contar 40 segundos aqui. Eu queria agradecer a doutora pela live maravilhosa, sempre muito informativa. Eu super admiro a doutora por ser linda, maravilhosa, charmosa, elegante e, além do mais, fala super bem. Eu gosto do cirurgião da cirurgia plástica que fala bem. A doutora fala super bem, é extremamente culta. E também tem uma técnica maravilhosa porque os pacientes só elogiam.
Ai, eu fico muito feliz, Mari. Eu desejo tudo de melhor para você, para sua mãe. Quero manter esse contato. Estou acompanhando tudo da evolução dela. Fico muito feliz, vibrando com cada vitória.